Nova Estela, Ciência e Debate, um programa semanal gravado aqui nas belíssimas instalações do MIS São Paulo, aqui nesse auditório onde, vez ou outra, temos o Cine Ciência, que também coloca, através do cinema, a ciência em debate, e semanalmente temos aqui um convidado entrevistado para discorrer, né, debater aqui comigo temas da história da nossa ciência, do presente da nossa ciência e do futuro da nossa sociedade, que acabou, pelo bem e pelo mal, né, mergulhando numa onda tecnológica bastante forte, né, principalmente com o mundo digital, com o mundo da internet. E justamente nós temos um convidado que eu conheci aqui nesse mesmo auditório, o querido Wellington Michevis. Ele é bacharel em telecomunicação pela Universidade Paulista, é Master of Business em Cybersecurity pela Universidade Impacta e tem se dedicado nos últimos anos a promover a disseminação da cultura de proteção cibernética em diversos segmentos críticos do mercado brasileiro e no mundo. Atuou em diversos projetos nos Estados Unidos, Espanha, Áustria, país da sua origem, né, e Bélgica, e tem sua área de estudos voltadas para a compreensão de ataques cibernéticos na concepção, agora você me ajuda, Red Team. O que é Red Team? Red Team, como o próprio nome classifica, é um time de bandeira vermelha. Então ele é responsável exatamente por apurar técnicas que permitam a exploração de um objetivo. Esse objetivo pode ser a exploração de uma vulnerabilidade, de um sistema, de um dado. Então essa experiência ela traz consigo a capacidade que se tem de compreender um ataque para que, uma vez entenda-se todos os seus ciclos, se corrija e não permita, por exemplo, que um atacante mal intencionado tome proveito dessas informações. Então, Uau. O Red Team ele Daqui a pouco trabalha. você vai explicar isso, melhor para nós. Claro. Então ele está voltando aqui, voltado para a compreensão de ataques cibernéticos na concepção dos Red Team, os times da bandeira vermelha, possui diversas certificações no mercado de segurança cibernética e atualmente atua como System Engineer na ForcePoint. Né? ForcePoint já nos trouxe aqui um convidado ilustre que trabalha junto com o Wellington, o Luiz Faro. Quem quiser pesquisar aqui no YouTube vai achar aí o nosso entrevista com o Luiz. E a gente decidiu aí seguir esse tema, né, com um novo convidado, principalmente por ser nosso fiel participante aqui, o Wellington. Muito bem-vindo ao Nova Estela. Obrigado, Luiz. Geralmente você está sentado lá de lá, hoje você veio sentado lá de cá. Justo. Então vamos aproveitar e ouvir um pouco da tua experiência. Você faz muito tempo que está nessa área da segurança cibernética? Isso é uma pergunta muito interessante, porque eu nasci no começo dos anos 90. Né? Então eu tenho 28 anos e eu peguei o boom da internet. Então 94, 95, até o ano 2000, muito do que a gente conhece de comunicação foi originalizado naquele período. A geração a qual eu faço parte foi uma geração que conheceu os computadores já no berço, né? E teve essa grande interação. Nativos digitais. A minha carreira em segurança cibernética ela começou nos jogos virtuais. Então, de alguma forma, eu queria ganhar benefícios e para que eu conseguisse obter aqueles benefícios, eu fazia um hacking de sistema para que eu conseguisse mais coins, para que eu conseguisse mais moedas e melhorasse a minha experiência de jogo. Percebendo isso, eu entendi que tudo aquilo poderia, de alguma forma, ser defendido. Então, aí nasce a natureza ética da minha concepção em, bom, se as pessoas conseguem atacar algo, por que eu não posso defendê-la? Né? E, poxa, essa experiência vem já nos últimos 10 anos, trabalhando especificadamente com segurança digital em diversas áreas conhecidas hoje. Isso foi extracurricular, fora da universidade? Completamente fora da universidade. Essa minha experiência, na verdade, me levou à universidade, porque
eu me senti muito feliz por aquela partícula mínima da informação que eu detinha naquele momento, ou seja, bom, com o pouco conhecimento que tenho hoje, eu consigo hackear um sistema, então acredito que a universidade pode me abrir caminhos para que, estudando determinadas coisas, eu consiga aprofundar o meu conhecimento e conseguir oportunidades maiores. Obviamente que já um outro caminho de defesa cibernética, propriamente dita. E as pessoas contra quem você atua, né? Quer dizer, se você está na segurança, infelizmente, porque a gente tem as pessoas que estão... Essas pessoas também têm formação universitária ou não? Ou você não desconhece esse fato? Na verdade, tem sim. Tem sim. E elas detêm tanto conhecimento quanto nós, né, que estamos do lado de defesa, do lado ético da coisa. E essa luta ela é tão diária que, ao mesmo tempo com que nós, profissionais de segurança cibernética, estamos nos atualizando, o outro lado também. A diferença é que numa outra velocidade. Por quê? Eu como analista, tenho um horário definido de trabalho. Então, geralmente, entro às 8 no meu trabalho, saio às 5. Obviamente que trabalho um período ou outro, um final de semana ou outro. O atacante não. O atacante, uma vez que ele tenha um objetivo comum a ele, ele pode passar ali debruçado horas e horas e horas tentando perceber uma falha, melhorando ou aprimorando uma técnica, modificando uma técnica existente para que os sistemas convencionais de segurança deixem de detectar aquilo e ele consiga, de certa forma, bypassar esses sistemas. Então, assim, a grande brincadeira que eu digo o profissional do lado ético, ele tem os seus horários, ele tem os seus compromissos. O atacante não. O atacante ele não vai descansar enquanto o objetivo dele não for atingido. E do lado... Agora eu estou um pouco delirando, Claro. aí você me corta Vamos se for... lá. Do lado da segurança, já o Luiz Faro aqui conosco já indicou que há muita interatividade, né? Porque no fundo as várias empresas de segurança, elas não são exatamente concorrentes, elas concorrem Sim. contra o que ataca, né? Então elas podem realmente estar trocando informação e se complementando, né? E do lado de lá, é isolado, cada ataque é uma pessoa, é um lobo solitário que resolve fazer, ou também existe, sei lá, blogs secretos onde as pessoas trocam informações de como... A sua pergunta ela é interessantíssima porque a gente consegue compreender como que começaram os ataques. Se a gente voltar novamente nos anos 80 ou nos anos 90, os atacantes de fato eles eram literalmente individuais. Então era um indivíduo que detinha de uma técnica ou que conhecia muito bem sobre determinada linguagem de programação que isolado fazia os seus ataques, vezes contra setores públicos, muito contra universidades. É bem interessante porque, em meados de 1994, um dos primeiros grandes ataques que tomou a mídia foi um vírus chamado Michelangelo. Michelangelo. E o que era muito interessante naquele momento é que os especialistas de segurança daquela época, ou toda a mídia como todo, né? Ela dizia para você o seguinte, olha, amanhã será lançado um vírus na rede mundial de computadores, conhecido como Michelangelo, e os especialistas de segurança recomendam desliguem os seus computadores, né? Isso de maneira geral. Hoje já não conseguiríamos nos desconectar, desligar os nossos computadores. Então houve uma evolução... Quem iria obedecer, de fato? Então houve uma evolução no sentido do ataque, por quê? Os objetivos eles mudaram. Então, antigamente você tinha uma pessoa isolada que tentava um objetivo próprio, comum, único e exclusivamente a ele. Isso foi crescendo exatamente porque os objetivos aumentaram. Então, passou então a nascer quadrilhas, né? Desde hacker ativismo, que é aquele ativista virtual que se reúne dentro de uma comunidade, a quadrilhas muito especializadas, por exemplo, em fraudes financeiras, a invasão em sistemas industriais, porque a grande brincadeira muitas vezes quando você comete uma fraude, você desvia um cartão de crédito, esse tipo de informação, ele não afeta fisicamente, de maneira primária, a minha pessoa, mas na indústria é diferente. Se uma válvula ela deixa de funcionar por conta de um ataque cibernético e ela para, que tipo de reação isso pode desencadear?
Então, as quadrilhas cresceram. Antigamente, de fato, você tinha pessoas individuais trabalhando em torno disso. Hoje, não. Eles são tão unidos quanto nós, profissionais de segurança. E dentro disso você tem, por exemplo, termos muito populares como a Deep Web. Né? A Deep Web é uma camada, uma surface fora da internet convencional que nós conhecemos, aonde parte desses atacantes, parte dessas comunidades se reúnem para comprar um ataque, porque de repente eu posso comprar uma técnica que você tenha ou trocar uma técnica nova de mercado. Então isso é muito comum e eles estão tão organizados quanto nós, profissionais de segurança. Eu vi aqui no teu currículo que além do Brasil, você também, através das empresas, Claro. interagiu com outros países. Qual a posição do Brasil? Porque eu me lembro que no início do Internet Banking e tal, eu me lembro que o Brasil era meio considerado um país que estava avançado, né? Que já estava bastante rapidamente Sim. se tornando digital. Né? Tanto que a partir de um determinado momento as agências começaram a esvaziar, né? E houve uma migração, acredito, dos clientes para o mundo digital, apesar do medo e da resistência inicial. Né? Como você coloca o Brasil nessa situação? O Brasil ele entra no top 10, né? Então nós estamos ali entre os 10 países que mais temos interconectividade, muito por conta das necessidades do dia a dia, de se utilizar o Internet Banking, de se pedir um táxi, de se pedir comida, de se relacionar dentro das redes sociais. Esse número ele é tão interessante que se a gente for olhar numa escala, hoje o Brasil ele está entre os 5 países que mais atacam, né? Que mais atacam outros países digitalmente falando. Então, em termos de ataque que nós, brasileiros, as comunidades, de certa forma, disparam contra o mundo, né? Contra países, obviamente, gigantes como Estados Unidos, como a Rússia. A gente está brigando ali entre os 5 países. Né? Isso não é isso positivo. Não sabia. Sim, nós estamos Stella revelando dados. Isso é importante porque, assim, a popularização do ataque é algo que vale muito a pena de se falar. Por quê? Porque antigamente era muito difícil você compilar uma técnica para atacar um determinado destino ou algo do gênero. A informação ela ficou acessível a todos. Então hoje, eu que estou sentado aqui, você que está sentado aí, o público que nos assiste, de fato pode disparar um ataque, pode disponibilizar um sistema, pode fazer a invasão a um roteador doméstico. E não é difícil, Luiz. A concepção que a gente tem hoje é que você disparar um ataque é difícil, se tem muito trabalho, quando na verdade se simplificou muito. Por isso que esses números sobem cada dia mais, porque a simplificação que existe em torno dos ataques ela tem aumentado. Obviamente que existem técnicas mais apuradas, técnicas mais sofisticadas para ambientes específicos, para targets específicos, mas de maneira geral, a segurança da informação nunca teve tão em evidência como hoje. Vale lembrar que no ano passado, no Fórum de Davos, segurança cibernética ficou entre os 5 principais temas e ficou acima de desastres naturais. Então, hoje, um ataque cibernético poderia, de certa forma, impactar o mundo mais que um desastre natural. Então, é uma boa comparação de se fazer. Tem gente que fala que o futuro, as guerras serão cibernéticas e já são. Já são? Já são. Hoje é muito comum, você tem em diversos países essas estruturas de Red Team e de Blue Team, que é o contrário do Red, que é o que pensa nas defesas, em grandes exércitos. Vale citar o exército americano, vale citar os russos, vale citar os chineses, que vem numa disparada tecnológica muito grande. Então, eles estão ali tentando roubar informação, tentando, de repente, roubar o roadmapping baseado no interesse daquele país. Isso é muito comum, inclusive, dentro da indústria, né? E fazendo assim um voo, uma virada grande, né? Você está falando dos grandes sistemas, grandes países, grandes redes, né? O usuário que está nos assistindo, né? O cidadão comum, né? Quando ele liga o WhatsApp, quando ele usa o WhatsApp, principalmente o contato novo, vem aquela frasezinha lá em amarelo que toda a mensagem será criptografada de ponta a ponta. Quer dizer, ele, quando manda, ela é criptografada e quando recebe descriptografia lá. Né? Mas, no meio do caminho, teoricamente, nem o WhatsApp, nem a CIA, né? Ninguém conseguiria abrir
e ler a tua mensagem, né? Justamente. Isso é real? Sim, isso é real e é muito bom para nós, né? Um meio fantástico da gente conseguir proteger a integridade de uma informação. Você tem diferentes tipos de criptografia. O WhatsApp é muito bom para a gente citar porque ele faz uma criptografia fim a fim. Então eu não conseguiria, por um exemplo, receber essa mensagem no meio do caminho. Existe uma técnica muito convencional no mundo cibernético chamada man in the middle, né? A própria tradução clara diz é o homem no meio. Esse homem no meio ele pode receber, olhar o que convém, reter ou modificar a mensagem e entregar. Quando a criptografia ela é estabelecida fim a fim, eu garanto que ninguém, em nenhum momento dessa comunicação, vai conseguir interpretar essa mensagem e de fato ter acesso a ela, manipular, reter, não entregar. Porém, existem outros tipos de criptografia que são fracas, de maneira muito simplista, que você poderia sim interceptar essa mensagem e modificá-la. Vou te citar um exemplo muito clássico. Em um dos trabalhos que nós fizemos na minha pós-graduação, foi um trabalho de bar, né? Então nós estávamos no bar, subimos uma rede wireless, né? Um SSID com o nome do bar, porque o bar não tinha uma rede Wi-Fi, e começamos a capturar diversas informações exatamente para testar como as pessoas se protegiam. Obviamente que foi um estudo único exclusivamente com cunho educacional para a gente levantar um senso ali. E diversas pessoas de fato se conectavam nessa rede wireless maliciosa e se registravam com os dados do Facebook. E aí está um problema muito grande, porque muitas vezes os dados que eu uso, por exemplo, de e-mail e senha do Facebook, a minha senha também no e-mail ela é igual. A mesma senha eu uso para diversas outras plataformas que diariamente eu acesso. Então é uma boa recomendação, sempre tenha uma senha com caractere especial, uma senha extensa de no mínimo 11 caracteres para que você consiga ter o básico da segurança e obviamente sempre tentando ter uma senha diferente para cada um dos acessos Pois que é, você a desgraça é que você não lembra. Sim, sim. Ah, Tem alguns truques que você pode fazer, de repente altera-se o final, mas mantém-se o padrão, já é uma grande valia. Então o problema da senha é uma coisa chave nessa história. Sem né? dúvidas. Claro, né? Sem dúvidas. E as outras redes, por exemplo, quando você está se comunicando no Messenger do Facebook, tudo, essas não são criptografadas. Também são criptografadas. O exemplo do Facebook, do chat do Facebook, ele também tem uma criptografia, muito parecida com a criptografia que se tem no WhatsApp também. De maneira geral, essas plataformas mais populares que nós conhecemos, ela tem uma criptografia robusta. A questão ela é suscetível a falhas? Sim, não existe sistema 100% seguro e essa é uma das grandes afirmações que nós podemos fazer como profissionais de segurança. Tudo de alguma forma tem como explorar, né? Então, jamais, em hipótese alguma, alguém vai garantir 100% de segurança, seja de uma plataforma, seja de um sistema como um todo. E você falou que o Brasil ele está forte tanto na defesa como um polo de ataque Como também? um polo de ataque. Eu posso te dizer que muito mais como ataque do que como defesa, né? Essas comunidades cibernéticas, do lado não ético da força, diga-se de passagem, estão começando a ser conhecidas cada vez mais pelo mundo e a gente já está entre os 10. Então, é uma grande corrida. E é pelo Brasil inteiro, isso a gente não sabe, né? Nas grandes capitais, quase sempre. O difícil é você ter um estudo específico que te diga de onde partem esses ataques, porque parte da técnica de um atacante é esconder os seus rastros, é não deixar nenhum tipo de vestígio. Então, vamos supor que eu vou fazer um ataque à sua pessoa física. O primeiro processo que eu tenho que fazer é o que a gente chama de footprint. Quem que é o Luiz? Bom, eu vejo que o Luiz ele faz parte da Hebraica. Eu vejo que o Luiz ele faz parte da Chega, PUC. vamos começar. Enfim, então a gente brincando. consegue recolher todas essas Basta olhar informações. no Facebook, você tem tudo. Exato. Em um momento que eu tenho todas essas informações, eu posso compilar um ataque único exclusivamente para você e, de repente, uma vez que eu tenho a sua interação, que é o elo frágil, o ser humano é o elo frágil, e muitas vezes ele é coordenado pela curiosidade. Ah, se eu clicar ou se eu não clicar? Enfim, mas de maneira resumida, uma vez que eu faça isso, eu preciso recolher todos os meus passos para que eu não seja identificado, por exemplo, num processo de forense, de análise do ataque. Então, seria muito difícil a gente dizer que São Paulo, por exemplo, é a capital onde mais se dispara ataques ou mais se recebe ataques. Então, é um item um pouco sensível de você
afirmar, de fato. Eu tenho uma sobrinha que uma vez ela era bem moleca e era boa hacker, assim, manjava muito. Começa assim. Ela fez um site, né? E lá no Rio de Janeiro, de uma amiguinha que era gorda, né? Era um bullying, né? Sim, olha só. E as amigas da classe, putz, deliraram, né? E a escola, você acredita que conseguiu rastrear e saber que saiu da casa dela, né? Ela foi chamada, tal, teve uma suspensão, puxaram a orelha dela, tal. E um dia nós estávamos os dois sozinhos lá tomando um sorvete lá em Ipanema e eu falei para ela, o que você aprendeu dessa história, né? Ela falou assim, aprendi que eu preciso sofisticar muito mais meu conhecimento para jamais deixar um rastro, olha como eu só. deixei. Ela não teve nenhum aprendizado do lado que a gente imaginaria. Justo. É só do lado que preciso melhorar a técnica. O que nós extraímos dessa história, e é muito importante, é como eu posso ser reconhecido. Então, vamos supor que numa abordagem policial eu preciso provar para o policial que eu sou eu mesmo. Eu faço isso, de repente, através da minha CNH, através do meu RG, através do meu CPF, através do meu documento. Dentro desse universo cibernético, nós fazemos isso através do nosso endereço IP. Então, todas as residências, o seu dispositivo mobile, a partir do momento que você faz um acesso, por mais que seja dinâmico, eu consigo buscar a fonte disso. Então, em qual momento determinado endereço IP foi entregue na sua casa? Porque eu sei que o ataque veio da sua casa. Então, isso é um dos itens que você pode utilizar num processo de rastreabilidade de um ataque. Muito provável que a sua sobrinha tenha sido capturado exatamente por técnicas desse tipo. Pois é, ela precisa melhorar um pouco a técnica dela. Hoje em dia ela é uma profissional de outra área, de marketing. Ela seria uma excelente profissional de segurança. Essa história é verdade, quer dizer, eu vi uma vez uma notícia que uma mega empresa inglesa lançou um concurso, quem conseguisse entrar num sistema fechado lá, ganhava 50 mil libras e já tinha um emprego garantido numa empresa de segurança. Existe essa coisa de você buscar os... Existe e tem um termo que define isso que é o bug bounty. Então, são de maneira simplista, buscadores de recompensa dentro desse universo digital. As grandes empresas, isso a gente pode citar a Microsoft, enfim, grandes companhias, elas desenvolvem esses tipos de programa. Então, é muito comum dentro desse universo você ver esse desafio de, olha, se você conseguir hackear o meu sistema, roubar algum tipo de informação ou tomar proveito de uma vulnerabilidade que permita com que o sistema fique indisponível, eu te dou uma recompensa por isso. Esse é um modelo muito positivo de incentivo, principalmente as pessoas que estão iniciando dentro desse caminho de cibersegurança, porque eles se sentem atraídos por isso. Então, não é simplesmente testar a vulnerabilidade de um sistema ou descobrir essa vulnerabilidade. É descobrir, e o lado ético, né, a gente costuma chamar isso de ethical hacking, é exatamente uma vez que eu descubro um problema, eu faço um reporte a essa empresa dizendo, olha, apresento como Wellington, descobri uma vulnerabilidade, obviamente que inicialmente vezes sem querer uma recompensa financeira. Existem empresas que têm esse tipo de incentivo, outras não, outras que te dão esse incentivo a partir do momento que você descobre essa vulnerabilidade. Porque o que é interessante? Todo o programa, todo o sistema, toda a plataforma, antes dela ser colocada no ar, ela é testada. Se verifica se existem falhas. Só que nem sempre aquele time de engenharia que está analisando essas falhas teve, seja a experiência, seja o tempo, para testar esse sistema fim a fim. Vezes eu, com pouco tempo, consigo descortinar todo aquele sistema e descobrir que existe uma única porta que poderia me permitir entrar naquele sistema e, de certa forma, subtrair informações. Não, sem dúvida, essa questão do teste deve ser fatal em tudo, né? Exatamente. Porque eu me lembro um primo que veio de Israel trabalhar no início da telefonia móvel no Brasil e eu queria levar ele para Atibaia para se distrair um pouco, ver a montanha, tudo. E todo fim de semana ele estava preso. Eu falei, que diabo? Ele falou assim, o billing não funciona. Eu falei, o billing, né? Ele misturava hebraico com português. Eu falei, que billing, né? Daí caiu a ficha, né? A cobrança. Não tá então, funcionando. e o sistema não pode ir para o ar, a cobrança fatalmente tem que estar funcionando. Todo o resto pode dar problema. A ligação, o sinal, tudo. Mas a cobrança não. A empresa é a empresa. Precisa faturar. Precisa faturar. Então, enquanto a cobrança não estava redonda, eles não podiam entrar no ar, né? E acho que eles tinham uma expectativa de entrar com 100 mil usuários e passar para
500 mil rápido. Então, a cobrança tinha que estar bem alinhada. O que é interessante, você citou um exemplo de 100 mil para 500 mil usuários. Hoje a gente tem anualmente o que nós chamamos de Black Friday. Né? Essas plataformas elas precisam estar disponíveis o suficiente para conseguir receber esse throughput de acesso, essa quantidade de acesso, e elas precisam estar seguras também, porque aquele é o dia do ano que as pessoas, principalmente digitalmente falando, vão fazer as suas compras. Então, é naquele momento que você tem que ter campanhas de antifraude, na verdade antes você tem que ter campanhas para testar se existem vulnerabilidades conhecidas naquele sistema, é o que nós chamamos até de pen testing, um termo um pouco mais técnico, mais sofisticado dentro desse universo, que existe algum tipo de falha? Como que essa falha pode ser explorada? Porque é um Black Friday, então já pensou um grande varejista brasileiro fora do ar exatamente no Black Friday? Se tem um trabalho, digo que alguém vai levar um tiro na cabeça. Digo que anualmente, dia após dia, até essa grande data no Brasil e no mundo, porque exatamente aquele dia tudo tem que estar perfeito para que você garanta principalmente a disponibilidade. Mas a segurança ela é tão criteriosa e importante quanto estar disponível. Nós estamos terminando, eu queria te fazer uma última pergunta para você responder rapidinho. Vamos lá. A gente está, infelizmente, olhando a natureza e vendo muitos desastres naturais pela mudança climática. A gente está olhando agora as barreiras aí rompendo porque o pessoal não previu. Você, rapidinho, respondendo, claro. Você acha que a gente vai ter alguns desastres cibernéticos a curto prazo? Sem dúvidas. E é muito importante sua pergunta porque esse é o caminho. Tudo está se conectando. Eu aproveito para abrir uma linha de raciocínio sobre a quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0. O que ela defende como cerne? Que todas as coisas vão se conectar. Então, aquela porta vai ter um sensor, essa lâmpada vai ter um IP, todos os sistemas eles vão estar interconectados. Isso facilita, obviamente, o nosso dia a dia, mas isso facilita também os ataques cibernéticos, de repente parando uma indústria, abrindo ou fechando uma válvula, exatamente isso. Nova Estela, ou um pouco sombrio, termina mais um programa. Eu queria agradecer muito ao Wellington, Mi Chaves, e continua junto com a gente aqui no MIS. Teremos muitas jornadas. Nova Estela se despede, sempre presente no YouTube ou no canal da TV PUC.